Olá, tudo bem contigo? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre o Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro tem chances reais de cair. Antes de continuar o nosso bate-papo aqui, eu só gostaria de fazer uma recomendação a você, um convite na verdade. Vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para um grupo de WhatsApp. Se você clicar nesse link, ele vai te redirecionar para um grupo onde eu e mais outras pessoas que acompanham o canal, a gente debate os temas trazidos aqui. Então a gente conversa pelo vídeo, mas também através desse grupo de WhatsApp de maneira direta e instantânea. Então eu gostaria que você estivesse lá com a gente, que vai ser muito legal contar com as suas contribuições nesses debates que a gente promove lá, beleza? Então, a cada momento, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, né, o governo Bolsonaro se enfraquece cada vez mais, por N motivos. E a gente vai elencar alguns aqui. Primeiramente, as dificuldades que ele vai encontrar para aprovar a reforma previdenciária. A reforma da Previdência encontra muita resistência na população. Inclusive, uma pesquisa da Folha de São Paulo averigou que a maior parte do eleitorado do Jair Bolsonaro não concorda com a reforma previdenciária, o que demonstra certo entendimento, certa consciência política, haja vista que está claro para a população que a reforma previdenciária ela é construída com base num discurso falacioso de que o Estado está quebrado por conta do Estado garantir o benefício da aposentadoria para os brasileiros, o que não é verdade, né? O sistema previdenciário não é deficitário, isso está provado. Olha, e não sou eu que estou dizendo, uma CPI foi criada no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional não é um antro de esquerdistas, né? Sejamos francos. Uma CPI foi criada para investigar a questão da Previdência, e a própria CPI, né, teve como relatório final o entendimento de que o sistema previdenciário nosso não é deficitário. Muito pelo contrário, é superavitário. Esses dias mesmo o Bolsonaro assinou um decreto que mobilizou, acho que são vários bilhões, eu vou checar aqui direito, vai estar aqui embaixo o valor exato, vários bilhões de reais, né, do sistema previdenciário para cobrir outras contas do governo. Então, já é natural que ele tenha uma dificuldade de emplacar essa reforma da Previdência pelo caráter antipovo que ela tem. Então, se isso já gera uma resistência natural à reforma, o problema é que a base do Bolsonaro está muito dividida e desorganizada, né? Ele não tem uma confiança plena na sua base do PSL. Tem muita gente que entrou no PSL só para surfar no fenômeno Bolsonaro, para se eleger, e agora eles não têm uma identidade partidária, um programa comum, não são um partido organizado, entendeu? Não é um partido de ideias já muito bem construídas. Cada um vai para um lado, cada um vai defender seu próprio segmento. Tem setores do PSL que são muito sensíveis à pressão das ruas, aquela galera do Facebook. Então, se eles começarem a ser muito cobrados no Facebook em relação à reforma da Previdência, eles não vão comprar esse desgaste em nome da governabilidade do Bolsonaro. A gente sabe que a reforma da Previdência é uma pauta do mercado, não é uma pauta do povo. Isso já vai colocar o governo numa certa circunstância muito delicada. Sem apoio, né, muito fiel da base, pior ainda. A gente sabe que já tem ruídos, tem a bancada da MBL que não necessariamente é muito fiel ao Bolsonaro, fora a oposição no Congresso que não é pequena. Então ele vai encarar aí um grande problema, né, pela frente. Então assim, essa dificuldade no Congresso é uma, né? A outra, que é muito importante, muito significativa, é esses recorrentes desentendimentos já do Bolsonaro com o seu vice-general Mourão, né? O general Mourão, que demonstrou ser uma pessoa muito mais qualificada, uma pessoa muito mais preparada para estar ao cargo de presidente da República do que o próprio Bolsonaro. A gente goste dele ou não, a gente gosta do Bolsonaro ou não, mas é notável que o general Mourão entende muito mais do Estado, de política, de diplomacia, do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Essa dificuldade de relação com o vice também gera um grande problema, porque o que acontece? Quando as forças políticas, sejam sindicatos, sejam diplomatas, sejam, enfim, movimentos sociais, veem no Bolsonaro uma figura com a qual não se pode debater, discutir civilizadamente, elas vão e se caminham para debater com o vice-presidente, né? E isso gera um grande problema, porque... E é um problema que é culpa do Bolsonaro, porque de fato o Bolsonaro, o presidente, ele precisa aprender, inclusive, a dialogar com a oposição. Ele não precisa se compadecer, se convalescer das mesmas dores da oposição, óbvio que não. Mas ele minimamente precisa ser civilizado ao ponto de entender, né, entender as demandas da oposição, conversar, dialogar, negociar. Quando ele não consegue fazer isso e é substituído então pelo vice, você já gera um racha aí de governabilidade, né? Uma crise de autoridade
muito grande. Para além disso, o escândalo do Queiroz continua a rolar, né? Quem acha que essa situação já dormiu, que está quieta, não está, não. Né? O Ministério Público, que não pode ser acusado de comunista nem parcial, nem, sabe, qualquer coisa que o valha desse tipo, né, continua a investigar e provocar os desdobramentos das investigações respectivas ao caso Queiroz, que são muito flagrantes. Né? Vamos ser sinceros, tem muita gente que passa pano para isso porque ama o Bolsonaro, porque, sabe, tá apaixonado pelo Bolsonaro. Mas se fosse o Lula que tivesse recebido depósitos de um motorista que é próximo à mãe de um dos assassinos, né, ou pelo menos suspeitos de participar do assassinato da Marielle Franco, poxa, já teria gente muito mais aí irritada e tal, pedindo a cadeia dele. Então, mas como não é o Lula, né, é o Bolsonaro, tem muita gente esperando aí, né, o Bolsonaro dar explicação, mas não tem explicação. Inclusive, sistematicamente, tanto o Flávio quanto o Queiroz estão fugindo dos depoimentos para o Ministério Público, então a coisa fica cada vez mais feia e é lógico que tem muita informação ainda a ser divulgada, né? A própria Globo deve ter muita coisa na manga, a oposição deve estar sabendo de muita coisa, mas vão usar essa bala de prata, digamos assim, né, contra o governo Bolsonaro em um momento mais oportuno. Para além disso, pressão internacional. A pressão internacional contra o governo Bolsonaro é muito grande. Eu não sei se você está sabendo, mas pergunte aí para um amigo, para um familiar que você tem aí fora do país, qual é a imagem do Brasil lá fora. É a pior possível. Né? Para assim, a pá de cal, né, para fechar com o caixão mesmo, foi essa declaração do nosso ministro Ricardo Salles a respeito do Chico Mendes. O Chico Mendes, ele não é um ativista da esquerda, ele não é só alguém que lutou no movimento agrário. O Chico Mendes é uma figura de renome internacional. É como se você xingasse a Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Como se você tivesse desprezado o trabalho do Gandhi, né? Lógico que guardado as devidas proporções entre o Gandhi e o Chico Mendes, mas o Chico Mendes é um ativista do mundo. Ninguém é obrigado a ser, do ponto de vista ideológico, totalmente a favor de algo. Mas o Chico Mendes tem um trabalho tão amplo que ele acaba sendo, digamos assim, pelo menos a sua importância é algo que deva ser reconhecido pela unanimidade. Ele é importante e com certeza não estava do lado errado da história dentro da perspectiva que ele vivia. Né? Ele lutou contra quem mata, ele lutou contra quem garante a sua riqueza e o seu domínio com base na violência, na grilagem, na exploração de populações locais. Então os inimigos do Chico Mendes o fazem naturalmente, né, e automaticamente uma referência, né, de luta cidadã, né, não luta de esquerda, mas luta cidadã. E o general Mourão soube reconhecer isso, disse: Chico Mendes é um patrimônio da história do Brasil. Só um exemplo, né, dos grandes vexames internacionais os quais nós estamos passando. Então a nossa imagem lá fora está muito queimada. E isso não é uma discussão só subjetiva, não. Isso traz reflexos comerciais. Né? Os países árabes arrefeceram suas relações com o Brasil. A França tirou muito pé, diz que só vai voltar a conversar com o Brasil a hora que a gente recuperar a consciência. Entendeu? Várias outras comunidades internacionais não estão, sabe, à vontade em... Sabe, nenhum presidente de um país sério quer ser visto como o Bolsonaro. Entende? E para fechar com chave de ouro, nada mais pode ser tão contraproducente para o governo e a governabilidade do Bolsonaro, senão a piora dos índices sociais e econômicos. Né? A gente não vê ensejado sequer uma possibilidade de retomada do emprego no Brasil. Porque o discurso que está sendo criado aqui, nossa, a gente vai fazer a reforma da Previdência e os investidores vão começar a investir no Brasil por conta... Não. A reforma da Previdência é uma demanda do mercado que quer explorar esse sistema, trazer para o privado, né, esse sistema previdenciário, assim como é o Chile. Não necessariamente isso vai trazer investimento produtivo. Né? O que traz investimento produtivo é o aquecimento da demanda. Então a economia mais aquecida, com mais gente comprando, mais empresários vão querer investir na indústria, no comércio, né, em setores produtivos. Quando você está debatendo a Previdência, você está falando mais do setor financeiro. Não que ele não seja importante, mas sobretudo com relação à reforma, isso não necessariamente vai trazer ou vai revigorar, sabe, um grande momento da nossa economia. Então é balela isso, entendeu? A nossa economia já não vai bem, está piorando e o governo Bolsonaro está falhando, né, em corrigir essa tendência. Tá? É tudo culpa dele que a gente está assim? Não, claro que não. Mas ele vendeu na eleição que ia resolver os problemas do país em pouco tempo. E ele nem sequer
mostrou pra gente como vai fazer isso. O fato dele não ter nenhuma proposta, ele não precisa entregar tudo, mas o fato dele não ter uma proposta para o país, isso vai acabar frustrando a população, vai frustrando o capital produtivo. Há vários setores e organizações de empresários que estão extremamente descontentes com as medidas do Bolsonaro, que são muito panfletárias, tem muito a ver com o debate moral e tudo mais, mas pouco se faz em termos de macroeconomia, né, da gerência mais inteligente do Estado, medidas, né, políticas públicas que vão trazer alguma melhora para a nossa economia. Então pouco está se fazendo em relação a isso e, consequentemente, nós podemos ter e amargar uma piora dos índices macroeconômicos brasileiros, o que, né, também por consequência traz uma insatisfação popular, e com a perda do apoio popular, fatalmente o Jair Bolsonaro pode se ver mais fragilizado e mais à mercê de uma interrupção do seu mandato antes dos 4 anos aos quais ele tem direito por conta de ter sido eleito presidente. Tá certo? Então, esse foi o bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Te espero numa próxima oportunidade para a gente continuar falando. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.